A gente precisa prestar atenção num fato absurdo que aconteceu. A censura voltou ao Brasil. Ela é proibida pela Constituição. No artigo 5º, parágrafo 9º da Constituição de 1988, está dito explicitamente o seguinte: é livre a expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Isso quer dizer o seguinte: publica primeiro, discute depois. Publica primeiro, censura depois, briga depois, processa. Mas não pode proibir uma verdade, uma notícia, uma informação, um ato de comunicação de vir à luz. E que se fez isso, e o que é mais grave ainda, para atender o interesse do presidente da República, Michel Temer, para impedir que saísse uma notícia que envolvia a sua mulher, Marcela Temer, num crime de chantagem. Ela estava, evidentemente, na condição de vítima. A questão é saber por que isso aconteceu. Por que de repente se fez uma mobilização tão grande para proibir isso? Para proibir uma notícia dessa importância, porque uma tentativa de criminalizar a primeira-dama não acontece todo dia. Não é uma notícia trivial, não é uma banalidade. Tem uma questão aí muito séria. Até porque os personagens que estão aparecendo também não são quaisquer personagens. Essa notícia foi investigada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, quando o secretário era ninguém menos que Alexandre de Moraes, que depois viraria ministro da Justiça e hoje é o candidato de Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal. O processo foi apurado de uma maneira tão rápida que o acusado, condenado, há 5 anos já se encontra preso. Não é assim o padrão da justiça brasileira, vamos dizer assim. Um outro personagem que apareceu é um assessor de Michel Temer, publicitário, que foi tesoureiro do PMDB de São Paulo. Também é mencionado nas conversas. O ponto grave é que no início se chegou a imaginar que havia uma questão de privacidade, de intimidade envolvida. Como se Marcela Temer, uma mulher cuja beleza costuma ser celebrada por muitos meios de comunicação, como se Marcela Temer pudesse ter sido vítima de algum ato de invasão de privacidade, como já aconteceu com atrizes de cinema, cantoras, isso no mundo inteiro. Não, a questão aqui não é essa. A questão aqui é um crime que está registrado por documentos oficiais, documentos da justiça. Este foi o motivo da censura. Uma notícia que se referia a fatos que a própria justiça, com base nos relatórios jurídicos, documentos jurídicos, diálogos, transcritos reconhecidos oficialmente, e é isso que se proibiu. Então nós estamos falando de uma coisa que tem um interesse político de proibir, e aí é que está a gravidade. Não tem nada de ver de intimidade, não. É uma questão ali de interesse público, e que se tentou esconder da população essa notícia. E isso não é admissível. O Brasil já viveu o período de censura durante o regime militar, que foi um dos piores períodos da sua história. A população era impedida de saber o que acontecia nas prisões onde ocorriam torturas, execuções. A população era impedida de saber sequer o que acontecia da inflação verdadeira. Ela não sabia quais eram as epidemias que tinha no país. A epidemia de meningite foi proibida. Uma forma de encefalia que apareceu na época também foi proibida. Os jornais não podiam noticiar nada. Você tinha, assim, pessoas que eram mal vistas, que eram vistas como inimigas do regime, e o seu nome sequer podia ser mencionado. Isso valia para personalidades que resistiam à ditadura, para cantores também, para outras pessoas. Ou seja, é uma situação de treva que não pode ocorrer. E que porque não se quer que essa situação volte, que se queria acabar com a situação, que a população foi à rua em 1984 para exigir eleições diretas, exigir escolher seu presidente pelo voto direto. Em 1988, pelo voto direto também, os constituintes escreveram essa carta que aí está. A carta é tão rígida que a presidente do Supremo, se referindo ao capítulo da liberdade de expressão, já disse mais de uma vez que aqui está o espírito do cala a boca, já morreu. Então não pode fazer isso. E quem não pode fazer isso são pessoas que querem proibir biografias. Quem não pode fazer isso é o empresário que não quer que saia uma reportagem sobre sua empresa quando tem alguma denúncia assim. É o político que não pode proibir. E é também o presidente. O presidente não pode. O presidente está subordinado a essa Constituição.
E a história nos ensina que quem afronta a Constituição, cedo ou tarde acaba acabando um preço. Os censores, que eram personagens assim, variados, e alguns deles chegavam de revólver na redação, dizendo que esse era seu instrumento de trabalho, outros procuravam ser um pouquinho amiguinhos e corteses. Eu conheci alguns, convivi com a censura no início da minha vida profissional, felizmente por pouco tempo, porque ela acabou. O que sobrou é uma história ridícula. A história de um país em que o cidadão era tratado como menor de idade, como se fossem crianças que não têm direito à sua autonomia, como se não tivessem direito a decidir o seu destino. E sempre a censura se voltou contra o censor. E agora, nós temos que saber, agora é isso que tem que acontecer. Mais do que nunca, é preciso saber que história é essa. Que história é essa que mexeu o presidente da República, mexeu o candidato do Supremo, mexeu o auxiliar do presidente, mexeu com a primeira-dama. Quanto custou? O quanto se pagou? Quem pagou? De onde veio esse dinheiro? De onde veio este dinheiro? Essa questão que todo momento aparece, né? Follow the money! Diziam nos Estados Unidos os jornalistas que seguiam as pistas do escândalo Watergate que derrubou o presidente Nixon. Queremos saber, nós queremos saber o que está por trás disso.